Bom dia, pessoal! Finalmente chegou a sexta-feira e uma sexta-feira que começa carregada no cenário internacional. Desde ontem à noite, Israel ataca instalações nucleares e de mísseis balísticos do Irã. Já matou o principal chefe da Guarda Revolucionária Iraniana e também chefe do Exército Iraniano em ataques muito cirúrgicos, precisos, que atingiram inclusive prédios residenciais. O Irã retalia com um ataque de cerca de 100 drones mirados, alvejando o território israelense. Esses drones são interceptados por Israel. Há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que oficialmente não tem nada a ver com esse ataque, pelo menos é o que diz o secretário de Estado, Marco Rubio, postou na sua rede social, a Truth Social, dizendo que o Irã deve sentar para negociar um acordo para o seu programa nuclear sob pena de severa destruição. Vocês devem estar se perguntando, mas essas negociações não estavam ocorrendo, rodadas? Pois é, elas tiveram um pequeno revés, mas tinha mais uma rodada programada para esse fim de semana com o enviado especial americano Steve Witkoff. Obviamente não vai acontecer sob o novo cenário, mas vamos ver qual será a magnitude, o grau da resposta iraniana e o temor de uma escalada dessa guerra para engolfando toda a região do Oriente Médio. Os mercados, vocês podem imaginar, estão em polvorosa, com todos os ativos de risco caindo, bolsas na Europa, na Ásia, os futuros de Nova York em queda e o preço do petróleo bombando. Chegou a $78 nas negociações durante a noite, dos futuros do petróleo. Agora arrefeceram um pouco, estão em torno de $74, $75, mas também com uma escalada de 8% ou 9%. Daqui a pouco a gente passa todos esses preços para vocês. E no fronte doméstico, a situação não é muito melhor não aqui no Brasil, gente. O inferno astral do governo completa 3 semanas sem nenhum sinal de arrefecimento. Pelo contrário, um dos deputados mais influentes da Câmara me relatou ontem que o clima com o Legislativo nunca esteve pior e classificou a atual conjuntura como tripé do inferno. Aumento de imposto, anúncio de medidas sem combinar com o parlamento e o atraso na liberação de emendas. Esse último elemento, a história das emendas, é chave para entender por que o humor azedou tanto nos últimos dias. Deputados relatam que não podem sequer voltar para suas bases porque são cobrados pelos prefeitos e estão com os bolsos vazios, não têm o que entregar. A ministra Gleisi Hoffmann argumenta que a demora em liberar emendas tem a ver com a adaptação do governo às exigências de transparência do STF e o fato do orçamento só ter sido aprovado em março, faz relativamente pouco tempo. Mas a pá de cal foi a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que deu 10 dias para o Congresso explicar o que ele chama de emendas paralelas na saúde. A resposta dos deputados ao que eles classificam de interferência indevida do STF, curiosamente, não é devolver a pancada no Supremo, mas bater no governo. O resultado é que o Planalto sai ainda mais fragilizado, porque, na visão de parlamentares, não cumpre acordos, não libera emendas e, de quebra, contribui para enfraquecer também os presidentes da Câmara e do Senado, que não conseguem resistir à pressão dos líderes. Essa é parte da resposta para a crise da MP do Haddad. Tem a outra parte, que é a pressão do setor produtivo, e a gente vai falar sobre isso já, inclusive, com o entrevistado especial Rodrigo Maia, que entende muito desse caso, porque foi presidente da Câmara. O método agora do parlamento é faca no pescoço. Pauta-se a urgência do projeto de decreto legislativo para segunda-feira e o governo corre o risco de ser atropelado e ver sustado o decreto de aumento do IOF. São 4 dias pela frente de muitas negociações. Pode ter um pouquinho mais, porque já tem festa junina. O líder do PT, Lindbergh Farias, acredita que ninguém tem interesse em votar o PDL. Nas contas dele, isso resultaria em um bloqueio de mais uns 5 bilhões de reais em emendas, porque sem a receita do IOF, o governo seria obrigado a congelar mais gastos para cumprir a meta fiscal. A insatisfação se estende para o Senado. Até o final de 2024, um senador da base governista diz que Haddad aprovou tudo o que quis no Congresso. Segundo esse senador, foram 29 matérias de ordem econômica e 7 de aumento de impostos. E ele continua: Haddad não pode colocar na conta do Congresso as crises recorrentes que têm acontecido. E foi nesse clima que a pesquisa Datafolha ontem confirmou mais um revés para o governo. A recuperação de abril foi interrompida pela crise do INSS. Vamos dar uma olhada rápida nesses números que foram divulgados ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, pelo Datafolha, aprovação do governo Lula. Olha só, as curvas ainda bem distantes, Em dezembro, a aprovação ainda superava a desaprovação, mas depois houve um cruzamento. Você vê ali quando o azul, que é o ótimo e o bom, cai, chega a 28%, você estanca, tem uma breve recuperação em abril, na pesquisa anterior, depois estanca agora em junho, 28% de ótimo bom, 40% de ruim e péssimo.
Vamos passar para a próxima tela, por favor, que tem uma divisão por setores para vocês entenderem onde é que está o nó aí dessa aprovação do Lula. Eu sei que os gráficos estão pequenininhos, me acompanha aqui, eu vou na segunda coluna, que tem alguns que eu vou ressaltar que eu acho que são mais pertinentes para a gente formar esse entendimento. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, isso corresponde a mais ou menos metade da população nas contas do Datafolha, está tudo empatado, embolado ali. Teve até uma breve recuperação do ótimo bom, você vê que sobe de abril para junho, alcança 32, mas ruim e péssimo está 33, dentro da margem de erro, são 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate triplo ali entre regular, ótimo e bom e reprovação, entre ruim e péssimo. Agora, aqui embaixo, né, até 2 salários mínimos, tem entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, né, que é a classe média, e isso é importante também para o governo, né? Olha só como sobe de abril, já vai para 47% a reprovação e o ótimo e bom cai um pouquinho para 22%. Aí, nessa faixa de renda, em todas as outras, 5 a 10 e 10 e acima de 10 salários mínimos, a reprovação supera em muito a aprovação. Portanto, a popularidade do Lula ainda se concentra muito na população até 2 salários mínimos e no Nordeste. Vem comigo aqui, olha, teu olho na última coluna, onde está a minha mão, onde eu estou apontando. Entre pessoas do Nordeste, a aprovação de ótimo bom 37, a reprovação é menor, 27. Então, você ainda tem o Lula aí superando, né, com um saldo positivo. E aí, vem aqui para pessoas do Sudeste, a região mais populosa do país, 45% reprovam, apenas 25% aprovam. É um breve quadro de como está a popularidade do governo nesse momento. Eu vou chamar um intervalo rapidíssimo para quem nos acompanha pela televisão, mas fica por aí que o Rodrigo Maia já está plugado, daqui a pouco ele conversa com a gente. E para quem continua conosco pelo YouTube, vamos ver a fala do presidente Lula, que também se dirigiu, falou um pouco sobre todo esse imbróglio num evento em Minas Gerais ontem. Eu quero que todo mundo saiba, eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar, de administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico. É isso, é discurso de campanha, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres, aumentam os impostos para os ricos para não ter que diminuir, cortar as despesas ali nos benefícios sociais. Hugo Motta respondeu, tem um post na rede social, quando ele anunciou que vão pautar a urgência do PDL. Olha, primeiro ele informou que os efeitos do novo decreto do governo, já é o segundo decreto do IOF, conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para um aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. Essa é a visão dos deputados. Acho que aqui fica bem claro essas duas visões de mundo, essas duas narrativas. O governo acha que está fazendo uma bondade porque está aumentando impostos para os ricos. Isso é corrigir distorções do sistema, distorções tributárias. E o Hugo Motta acha que não, assim como grande parte do parlamento, setor privado, setor produtivo, acha que isso é puramente aumento de impostos para o setor produtivo, setor que emprega, que gera investimentos e que isso vai acabar batendo no bolso do trabalhador e das empresas. Vamos passear também pelas bolsas? A gente falou bastante do cenário internacional, é isso que está mobilizando. Primeiro, como fechou, esse é o fechamento de ontem no Brasil, tá, gente? Depois de toda essa pendenga em torno do IOF, o dólar não acompanhou o enfraquecimento do dólar no mercado internacional, o DXY caiu, que é aquele que mede o dólar contra uma cesta de moedas fortes. Aqui o dólar subiu, foi na contramão, um pouquinho, 0,07, chegando a R$ 5,54 e Bovespa no positivo 0,49, acompanhando as bolsas internacionais que ontem subiram com aquele cenário de inflação mais módica dos Estados Unidos, né? Tanto o CPI quanto o PPI vieram muito em linha, o CPI até abaixo das previsões. Nos Estados Unidos, portanto, ontem o fechamento foi positivo. Vocês veem aqui, S&P 500 0,38, Dow Jones 0,24, Nasdaq subiu 0,24. Não é o cenário hoje, tá? Hoje os futuros de Nova York estão caindo, todos caindo acima de 1% por causa da escalada da crise, da guerra no Oriente Médio, os ataques de Israel às instalações nucleares do Irã. Olha como é que fechou a Ásia, gente. As negociações estão encerradas. Tóquio caiu 0,92, Hong Kong 0,59, 0,75. Isso é aquele cenário clássico de aversão ao risco. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que está subindo? Ouro está subindo, dólar está subindo. São todos os ativos que representam segurança, né? Os investidores correm para aqueles conhecidos porto seguro, pelo menos agora o dólar está virando um porto seguro novamente. Pessoal da TV já voltou para nos acompanhar. Vamos começar nossa entrevista com o Rodrigo Maia já. Deixa eu só passar os índices
Da Europa, como estão as negociações nesse momento? Olha aí, Paris despencando 1,14%, Londres cai 0,42%, Frankfurt bastante, 1,5%, Madrid também 1,53%.